Convido vocês a colocar de pé. E abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, versículo 24. Atos 10, 24. Vê se alguém tem Bíblia perto de você, você vai acompanhar a leitura conosco. Atos 10, 24. Diz assim: E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Até aqui. Deus quebra a regra para me abençoar. 1, 2, 3. Você pode profetizar sobre quem está perto de você? Deus vai quebrar regras para te abençoar. Você recebe essa palavra? Senhor, eu creio nessa palavra lida. Profetizo sobre a vida de cada um dos teus filhos nesse lugar. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. Vamos entender uma coisa? Eu quero ser bem enfático nesse começo aqui, para você entender. É sério isso que você acabou de falar, muito sério. Deus é o Deus que criou tudo e Ele respeita tudo. Ele criou todas as leis da natureza, Ele criou todas as regras do universo. E Ele respeita isso. Mas tem uma hora que Ele foge à regra. Toda vez que Ele quiser abençoar você. Toda vez que Ele quer abençoar alguém, Ele foge à regra. Ele vai passar por cima de regras. O camarada sofre um acidente, via de regra, perda total, e a pessoa ia morrer. Vai lá, abre o carro destruído, e a pessoa sem um arranhão dentro do carro. Alguém vai falar assim: meu Deus, já vi gente que caiu de bicicleta e morreu. Essa hora você vai lembrar: Deus quebra regras, sai da lógica, sai da matemática. Ele foge de tudo, diz: desde que eu não queira fazer diferente. Deus é maior que a lógica, Deus é maior que a regra. Eu vou dizer mais: Deus é maior que a lei. A história de Israel é toda formatada em cima da lei. Deus estabelece leis rígidas e o povo vive toda a sua história em cima dessa lei. E a lei se baseava numa exclusividade do povo de Deus ter direito a tudo que era de Deus. Os herdeiros e co-herdeiros era o povo de Israel. Isso vem passando. Jesus chega e continua falando a mesma coisa. E diz: eu vim para os meus. Foram os meus que não me receberam. E Jesus vai para a glória. Quem fica? Pedro. Pedro como líder.
E agora Pedro vai passar por um processo muito complicado. Eu vou te dizer por que complicado. Quando a gente aprende a fazer de um jeito e esquece que Deus é maior que o jeito, a gente vai querer achar que nós somos igual a Deus e Deus é igual a nós. Nós vivemos debaixo de regras, ponto. Deus vive acima de qualquer regra, porque Ele é Deus. As exceções acontecem. Tem tudo um jeito, desde que Deus não queira fazer diferente. Eu aprendi isso no decorrer da minha caminhada. No começo, ainda jovem, faz muito tempo isso, eu era hiper rígido. Tem que ser desse jeito. E aí Deus foi me provocando as exceções. Falei, agora, como é que eu faço com isso? É desse jeito, então vai ser desse jeito. Bem judaizante. E de repente, não, isso aí eu quero diferente. E agora? E aí eu comecei a ter crises muito grandes. Por exemplo, a ceia, Serginho. Ceia acontecendo, tudo pronto. E Deus fala comigo, não, para a ceia. Gente, é um sacrilégio parar uma ceia para receber um pecador. E aquilo começou a me sufocar. Eu ali naquele momento ali, eu falei, a igreja lotada, a ceia rolando, ia começar a servir a ceia, e agora. E eu vi ali Deus, eu vou parar tudo agora, porque eu quero receber Ele primeiro, acabou, velho. Vou quebrar. Pode quebrar a regra, pode fazer diferente, porque eu quero fazer diferente. Vou te dar uma ideia. Quem está preso à regra somos nós. Deus é Deus, rapaz. Eu parei, eu não sou besta. Parei a ceia, para tudo, porque eu não vou levar essa para casa não. Serginho, vem cá. Reconciliamos o Serginho. Voltou para o lugar, agora pode seguir a ceia. Mas eu levei muitos anos para isso. Foi aprendizado. Entender que quem manda não sou eu. Entender que a casa é de Deus, que a igreja é de Deus, o povo é de Deus, eu também sou de Deus. E Deus, Ele vai conduzir do jeito dele sempre. E vai ter horas que Ele vai balançar o negócio. Vai ter hora que Ele vai surpreender. Pedro passa por isso, tadinho. Todo mundo fez tudo direitinho. Jesus vai embora e larga ele, fazendo tudo direitinho. Eu fico assim, pensando assim, por que Jesus não acertou isso? Por que não determinou isso? Por que isso não aconteceu ainda com Jesus por aqui? Disse que não daria maior segurança para Pedro, Taleco. Não, foi com Jesus então, amigo. Com Jesus está definido. Não, Jesus já não estava mais na área. Quem era o líder? Pedro. E agora Pedro começa a ficar sufocado. Não sabia ele que Paulo já estava muito mais tempo sufocado. Porque Paulo recebeu um chamado para ir numa direção oposta aos judeus. E não sabia Paulo que Pedro já estava também sendo sacudido para ir numa direção oposta aos judeus. E o Espírito começa a tratar com Pedro. Os irmãos vão lembrar daquele sonho estranho? Desce lençol com animais imundos, sobe lençol com animais imundos, mata e come. Pedro em pânico. Que história é essa de come? Não, tá doido, coisa impura. Não, come, não, jamais, é impuro. O que Pedro fala aqui quando entra na casa de Cornélio, nada mais é do que repetir o que Deus já tinha falado com ele. Não torne impuro o comum, o que eu santifiquei. Deus estava pegando séculos de lei estabelecida e dizendo, estou quebrando tudo agora. Eu quero derramar o meu Espírito Santo sobre ímpios, sobre estrangeiros. Eu vou fazer diferente de tudo que já foi dito ou ensinado. Pedro pira, e com razão qualquer um ia pirar. Eu lembro aqui no começo da obra que não podia calça comprida. A gente era crente naquela época. Pessoal santificado, todo consagrado a Deus.
E como sempre acontece, sobra sempre para mim. E Deus falou comigo: você prefere lei ou crescimento? Eu falei com Deus: crescimento? Mas eu antes de... Aí, quando eu respondi crescimento, ele falou assim: libera a calça. Ui! Eu sempre fui contra a calça, sempre fui. Eu fui um dos maiores defensores de mulher não usar calça comprida na igreja. E aí, quando eu chamei a diretoria, falei: gente, eu estou com um problema, preciso resolver. Deus mandou liberar a calça comprida. Os homens tudo assim: o quê? E as mulheres: yes. E eu falei, o intrigante foi a diretoria votando: quem é contra o uso de calça comprida pelas mulheres na igreja? Eu levantei minha mão. Foi. Eu, Coca, Bruno, tu levantou a mão. Quem é a favor? A mulherada toda. E alguns homens traidores também levantaram a mão. E aí, na votação, olha que incrível, na votação eu perdi. Porque deu mais pessoas a favor. Eu falei: então, vai ser liberado. Amigo, quando chegou a notícia lá na igreja, lá no comecinho ainda: está liberado. Meu Deus do céu, está de mulher correndo na rua para comprar calça comprida. Chegou a noite toda, tem um monte de calça comprida na igreja nova. E quando eles foram chegando, eu: traidora, traidora, traidora. As missionárias tudo de calça comprida. Meu Deus. E eu vi ali que realmente a igreja tomou um curso, depois daquelas mudanças extraordinárias. A igreja tomou um volume. Algumas coisas começaram a ser liberadas. Por exemplo, dança na igreja, que antes era uma coisa bem discreta. Tomou um volume. Eu falei: pode. Aí, street dance, pode. Eu me lembro que o único debate na minha vida que eu fui, quase apanhei, foi na Melodia. Me convidaram, meu Deus, ô Bruna, para. Josué, controla também isso. Eu fui no debate de Melodia, nunca mais, não adianta. Me chamaram esses dias para ir lá na 93, negativo, eu não vou em debate. Pô, pastor, mas vai ser legal. Eu falei: não, para mim não, eu não vou em debate. Não me chama para debate, eu não vou em debate não. E não vou mesmo. Fui só naquele, não vou em mais outro. Porque eu tenho um problema. Se começar a falar as coisas comigo, eu não aguento. Eu vou me asfixiando. Aí falou lá no dia, falando sobre o que pode, o que não pode dentro da igreja. Isso vai dar problema. E eu já com a minha cabeça mais mexida, a igreja já estava num processo de crescimento. E a gente fazia alguns eventos ar livres, e botava o povo para dançar, street dance. E aí um pastor lá falou: eu entendo que as igrejas estão misturando liberdades com libertinagem. Eu falei: meu Deus, me controla, papai. Eu entendo que em algum momento até um ar livre, fazer algumas coisas, até é plausível, mas não dentro da casa de Deus. Aí, quando eu vi, já tinha falado: pastor, cuidado, você vai ser processado, isso aí é propaganda enganosa. Hein? Porque o cara vai na praça, é tocado, sensibilizado por um evento que acontece na praça. Quando ele chega na igreja, escuta só lá um som de piano e mais nada, e fala: é aquele negócio legal. Aqui dentro da igreja não, só na praça. Ele vai ser membro da praça? Rapaz, ele começou a falar um monte comigo. Ficou vermelho o homem. Aí o rapaz, o coordenador lá pediu a propaganda lá. Fora do ar, ele levantou da cadeira, brabo pra caramba. O que você quer dizer com isso? Eu falei: meu Deus, devia ter ficado quieto, meu pai. Pelo jeito na tua igreja, você faz isso, né? Eu falei assim: eu não, pastor, porque eu não tenho gingado por negócio, mas a molecada faz. E tá assim de jovem adolescente lá. Porque o que eu mostro na praça é a mesma coisa da igreja. O Procon não vai me pegar. Meu Deus do céu!
Olha, o camarada lá que estava coordenando teve que ir, calma gente. Aí um outro lá apoiou ele, levantaram os dois para falar comigo. Eu, calma gente. Só que esse meu ar debochado dá mais raiva. Aí daqui, ó, calma gente, estamos voltando pro ar. Aí voltou pro ar, eu quietinho. Porque tivemos aqui fora do ar um debate mais acirrado. Aí eu falei assim, e como? Aí o pastor já me olhou de cara feia. E o cara lá com a mão assim, calma. Vamos continuar falando sobre o que pode, o que não pode dentro da igreja, sobre pecado. Eu falei assim, eu não vou falar mais nada. Aí eu perguntou, pastor Paulo, o que você acha que deve se mudar em relação a... Eu falei assim, eu quero passar a palavra para o pastor fulano. Ele tem uma colocação muito interessante. Joguei para ele. Eu fiquei esperando ele falar. E eu falei, se ele falar de novo isso, ele vai para o Procon. Então vamos ver o que ele vai falar. E aí ele pegou, vai depender da visão de cada igreja. Cada igreja tem uma forma de pensar. E eu fiz assim para ele. Ele me olhando, você via a cara dele vermelha. Eu falei, agora quando acabar o programa eu vou. Aí depois desse dia eu falei assim, eu nunca mais vou em debate, porque o negócio, você não pode falar a verdade. Eu nem escuto na rádio, porque às vezes eu fico discutindo com a rádio. Tá maluco, rapaz? Aí o Vitor, calma pastor. Não aguento não, Vitor. Se eu estou lá, pronto, o pau já ia quebrar, porque eu não aguento. Eu entendo que Pedro, escuta, o Espírito Santo tratando com ele. Deus trata com ele e diz, sou eu que quero. Eu quero o rejeitado. Eu quero o impuro. Eu quero o que ninguém quis. Eu quero o incomum. Eu quero o estrangeiro. Sou eu que quero. Quem é que manda? Pedro ou Deus na igreja? Pedro entende. Eu não resisti porque era Deus. Cornélio vai e se prostra. Tadinho. Não entendi as coisas. E diz a palavra que Cornélio se prostra e começa a adorar Pedro. Acho linda essa frase. Pedro pega e diz, levanta Cornélio, eu sou homem. Que pena que tem um monte de pastores por aí que esqueceram isso. Que pena. Que monte de famosos por aí que esqueceram disso. Cornélio, levanta. Quem manda aqui é Jesus. Quem tem que ser adorado aqui é Jesus. Quem morreu na cruz por todos nós é Jesus. E quer saber? Se eu estou aqui, é graças a Jesus. Nós temos que entender que Deus, Ele quebra regras para abençoar. Ele quer salvar. É lindo o que Cornélio faz, é lindo. Ele reúne familiares e amigos chegados. Ele tinha certeza que algo muito profundo ia acontecer ali. Ele tinha certeza. Diz a palavra que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre Cornélio, sua família e seus amigos. Diz a palavra, os amigos mais íntimos. Ele levou para junto dele, para a casa dele, porque ele sabia, o Espírito Santo já estava tratando do outro lado. Sabe o que acontece? Escuta isso. Sabe por que muitas vezes você não é abençoado? Porque você não ouve as direções de Deus. É tanto preconceito, é tanta opinião, é tanta religião entranhada dentro da gente,
que Deus fala assim: eu vou te abençoar como nunca abençoei. Você mesmo vira impedimento para você. A igreja é o que ela é, se tornou o que ela se tornou, deu o boom que deu, porque alguém teve que ter a coragem de dizer: o Senhor quer fazer diferente, eu vou seguir a direção dele. O Senhor vai dar direções para você, você tem que tomar cuidado, porque nem sempre vai ser o que você quer. Te dou um exemplo muito simples. Rodrigo trabalha comigo, pediu carta de desligamento. Um monte de gente questionou. Não demitiu ele, não? Religião. Eu podia demitir ele porque ele é feio, porque ele tem um nariz enorme, porque ele é esquisito. Podia demitir ele porque ele já deu umas vaciladas lá que merecia ser mandado embora. E não ri não, que tu já teve tua chance também. Aí não demiti. Vou demitir o cara por quê? Porque o cara pediu desligamento da igreja. Agora ele não é mais membro da igreja. Se ele não é membro da igreja, então demite ele. Como? Isso é religião demais para o meu gosto. O cara está lá, trabalha comigo há 6 anos. Faz o trabalho dele. Chega na hora, sai na hora. Conto com ele para tudo, de extrema confiança. Mas o cara largou a igreja, então. E não foi um nem dois só não, hein? E não é da igreja dos outros não, é daqui, ó. Toma também. Religiosidade. Aí, sabe por que às vezes nós somos cobrados? Em vez de ser abençoados, somos cobrados. Porque em vez de a gente ouvir Deus, a gente segue religião, regra, e endurece, e vira um fariseu, um saduceu, que só vive de lei. E pior, a lei só vale para os outros. Porque não tem ninguém que Jesus bata mais que os fariseus. E diziam que viviam dentro da lei. Mas ele fala: eu quero ver a tua ovelha cair no buraco no sábado e tu voltar só no domingo. Eu quero ver essa lei aí servir para os outros como serve para você. Infelizmente, a gente tem que parar e pensar. Nós queremos a bênção de Deus. A igreja foi abençoada. Mas existem regras que nós estabelecemos e vamos viver dentro delas. Mas o Senhor pode te assustar. Eu falei: por que eu vou demitir o cara, rapaz? Tá maluco? Ele está fazendo dele. Não tem nada para tirar ele. Aí a gente lembra de Jesus falando assim: rejeita. Uma pulga engole um elefante. Conhece essa história? Passa um camelo no fundo de uma agulha. Mas o rico não entra no reino dos céus. Existem regras que são provocativas. O jovem rico dá tudo que tem, depois me segue. Não há naquele texto nada tão plausível para dizer assim: será que se ele fala ok, Jesus disse não, estava só te testando? Ou será que a gente só tinha ali uma pessoa religiosa, dizendo que cumpria a lei todinha, mas o coração não era envolvido com a lei? Você para pensar aí, tem que pensar. Eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor faça. Para pensar. Que tipo de pessoa você tem sido? O quanto você tem sido religioso? O quanto você tem sido enrijecido? Essa igreja homofóbica, essa igreja preconceituosa, essa igreja com ódio de tudo que é diferente,
Será que vamos atrair a bênção de Deus, se Deus não tem liberdade para fazer do jeito dele? Será que o Espírito Santo vai conseguir alcançar quem ele quer alcançar com uma igreja enrijecida, que não consegue, como Pedro, ouvir e sentir o que o Senhor quer? Nós andamos querendo adaptar a igreja quando é do nosso interesse. Eu quero isso, eu quero aquilo, a igreja tem que aceitar, senão eu saio. Quando é para rebeldia, você quer a igreja se adaptando a você. Mas quando é para os outros, você enrijece. Tem que excluir, tem que expulsar, tem que banir, tem que... Quando é para o seu filho, pô, o pastor é duro, o pastor é rígido, meu Deus, é só um menino, tadinho. Tem que ter paciência. Por quê? Porque existe uma lei para você e uma lei para as pessoas. Aonde a Bíblia ensina isso? Te digo uma coisa, o Senhor vai quebrar regras, mas não esqueça, Ele é justo, e toda ação dele é justa. Tem promoção lá no teu trabalho, tem um lá que tem faculdade, e a promoção vai sair para você que só tem ensino médio. Aí você vai lembrar, meu Deus, Deus quebra regras. Olha, esse cargo é só para quem tem nível superior. Mas, não sei porquê, eu vou dar para você. Você vai falar, eu sei porquê. Porque, meu Deus, quando Ele quer abençoar, Ele quebra regras. Olha, você não merecia, mas eu vou te dar. Quantas coisas está sendo assim? Ou você acha que tudo que você tem, o diabo ficou dizendo, realmente ele merecia. Se tem alguém fazendo o tempo todo uma torcida contra o diabo, não acredito que você vai dar isso para ele. De novo? Vai abençoar ele novamente? Vai livrar ele de novo? Vai abrir porta de novo? Vai prosperar ele novamente? Não é possível, ele não merece, ele não é digno. Esse discurso é do diabo ou é da igreja? Eu fico meio na dúvida. Tem horas que eu vejo a igreja com um discurso igual ao do diabo. Chega o irmão abençoado e... Gente, não é possível. Isso não é nem dizimista direito. O dizimista sou eu. Tem gente profetizando. Eu profetizo que gafanhoto coma tudo. Ladrão. Sabe como que eu entrei para a igreja? Deus quebrando regras comigo. Eu fora da igreja, desviado. 3 anos, longe de tudo. Nem fiquei na igreja, nem fiquei testemunho de Jeová, que eu fui 7 anos. Fiquei em lugar nenhum, falei, chega, quero saber mais de nada, acabou. Estou lá no banco, trabalhando. O gerente geral me chama e diz, Paulo, nós estávamos conversando, tinha em torno de 250 funcionários na época de tesouraria. Estávamos pensando em alguém para nós indicarmos para assumir todo o setor de informática. Pensamos no seu nome. Meu nome? Eu contava moeda. Para você ter uma ideia, o cofre da moeda ficava no final da tesouraria, no primeiro andar, no fundo do poço. Os esquecidos ficavam lá. E eu falei assim, mas quem citou meu nome? Todo mundo aqui citou teu nome. Eu, por quê? Porque alguém disse que você entende muito de informática. Eu? Não entendia nada de informática. Não sei nem de onde saiu aquele papo. A gente quer saber se você aceita. Eu, aceito? Me mandaram para São Paulo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Passagem aérea, hotel, café, almoço, janta, dinheiro para táxi. E sabe o que eu sentia? Vergonha. Que me consumia. Que eu falo assim, Deus, tem alguma coisa muito errada. Quanto tempo eu não vou na tua casa?
E aquilo foi me dando uma vergonha, um constrangimento. Falei, não está certo isso. Quando eu volto, se eu não me engano, da terceira viagem a São Paulo, fazendo curso, para implantação, que eu chego uma sala montada, com computadores, uma baias, um ambiente separado só para mim, uma mesa para mim, com computador para mim. E o gerente me chamou, ó, preparamos tudo, espero que esteja do jeito que fique bom para você trabalhar com a sua equipe. Já separamos uma equipe de 8 pessoas que estará com você. E eu, sério, falei, não, ok, tudo bem. Depois que todo mundo saiu, eu debrucei na minha mesa. E chorei. Sabe qual foi a minha oração? Senhor, me perdoa por essa vergonha que eu estou passando. Mas essa semana eu vou para a igreja. Eu vi ali Deus quebrando regra. Não estava na igreja, não era dizimista, não lia a Bíblia, não orava, não jejuava, nem acreditava muito mais em nada disso, que estava com a cabeça ainda confusa, testemunho de Jeová. Não acreditava muito em Jesus, não acreditava muito em Deus, não acreditava muito em Bíblia, não acreditava muito em nada. E Deus falou assim, mas eu vou mexer com você. Para de olhar em volta e querer que Deus faça do teu jeito. Para de olhar em volta e querer que Deus siga as suas regras. Deus, ele tem regras próprias para salvar, libertar, abençoar. Quando chegar na tua vez, você vai entender isso. Ah, mas não tem direito. Quem não tem direito? Falei com alguém essa semana, dá para parar de se condenar? Dá para parar? Se Deus quiser, Ele abençoa. Se Deus quiser, Ele age. Se Deus quiser, Ele prospera. Deus é Deus. Deus não é pastor de igreja. Deus não é igreja. Deus é Deus. Quem condena, quem apedreja é o homem. Deus não. Se Deus olhar para você e falar, eu vou tocar em você, mostrando que eu vou fazer o contrário do que você merece, Deus faz. Que seja no último dia, Taleco, o telefone toca, e você, meu Deus, nem acreditava mais, meu Deus, eu nem estava orando mais por isso, e Deus fala, mas eu vou fazer, eu vou salvar, eu vou libertar. Nunca foi na igreja, nunca, do coração duro. Lá no último momento o pastor vai lá, faz o último apelo, levanta a mão e vai para o céu na sua frente. E você tem que dizer, glória a Deus, porque Deus quebrou a regra. Não era batizado, nunca aceitou Jesus, nunca foi num culto, mas um apelo no leito de morte foi para a glória. Sem ceia, sem batismo, sem dar dízimo, sem escola dominical. Já tem gente assim, meu Deus, que absurdo. Porque Deus é o Deus que quando Ele quer, Ele quebra qualquer regra. Porque Ele é Deus. Pedro entende isso. E ó, quer saber? Eu fecho essa palavra dizendo, se você está aqui hoje com esperança de céu, é porque o Senhor fez isso. Que se no que dependesse da lei, você não estaria aqui hoje dizendo que vai para a glória. O Senhor é o Deus que pode fazer. Deus tem bênção para você. Deixe Ele fazer do jeito dele. Não enrijeça. Eu sou fruto do Senhor quebra regras. Você é fruto do Senhor quebra regras. Você não merecia estar aqui. Eu fico envergonhado com essa igreja, que eu conheço pastores muito mais dedicados e muito mais consagrados e muito mais sofridos do que eu, que nunca vão ter uma igreja desse tamanho. Isso deve me constranger, Taleco. Quantos pastores de Deus você conhece que não tem igrejas 1/5 do tamanho dessa e estão lá fiéis fazendo a obra? Que não tem granito nem na sua casa. Estão lá fiéis fazendo a obra. Sabe o que eu sinto? Constrangimento. Que tal você começar a pensar assim?
Meu Deus tem sido bom demais comigo. É muita graça, muita misericórdia. Não sou digno, não sou merecedor. Cornélio se prostra porque ele já estava sentindo, era Deus ali. Mas aí Pedro levanta e diz: não, você está se prostrando e adorando a pessoa errada. Eu sou homem. E a palavra para você aqui é: pare de tratar Deus como homem. Ele vai fazer do jeito que quiser. Ele vai fazer da maneira que quiser. Alguns como eu, Deus, em vez de pela dor, Ele vai abençoar. E o constrangimento vai fazer vir para a igreja. Esse pastor que está aqui hoje não veio pela dor. Senti dor depois no ministério. Veio pelo amor, pela provisão, pelo milagre, pela honra. Fiquei tão envergonhado que vim para a igreja. E falei para Deus: Senhor, eu não vou sair nunca mais da tua presença. Porque o Senhor me abençoou quando eu não era nada, eu nem te servia, nem acreditava muito no Senhor. Já tinha cuspido na Bíblia, já tinha dito que Jesus era homem, já tinha dito que o Espírito Santo não existia, e era só Jeová. Ele me abençoou. Para de olhar para o lado e começa a olhar para o alto. A sua vitória vem do Senhor. As bênçãos vêm de Deus. Tem familiar teu que vai ser salvo do jeito que Deus quiser fazer para salvar. Para de questionar. Ah, mas tem gente que sofre tanto. Regras são coisas de homem. Deus, Ele está aqui para mostrar que é Deus da sua vida. Em Deus não há injustiça nenhuma. Você crê nisso, amém? Então tudo que o Senhor fizer, toda atitude que Ele tomar, você já sabe, não há injustiça. É a vontade e o jeito de Deus. Não tinha injustiça nenhuma em Cornélio e sua família ver o Espírito Santo sendo derramado. Não houve justiça nenhuma em Pedro ser levantado com toda aquela autoridade para os ímpios, para os estrangeiros. E a maior obra missionária da história não ser para os judeus, não ser para Israel. A maior obra missionária da história da igreja foi para pagãos. Porque o Senhor tinha um projeto maior do que o homem podia conceber. O Senhor tem projetos maiores que você pode conceber. Não se intrometa naquilo que Deus está fazendo. Deixa Deus fazer do jeito dele. No final, você vai glorificar pelo milagre, pela bênção, pela glória de Deus. Amém, queridos? Convido você a ficar de pé. Deus vai abençoar, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai fazer milagre. Se tiver que quebrar regras para isso, Ele vai quebrar. Sabe por que tem gente sem fé dentro da igreja? Porque desiste das coisas porque vê que ficou ruim demais. Meu parente não tem mais jeito. Você não sabe o estado que ele está. E aí Deus vai lá, dentro da boca, e batiza ele com o Espírito Santo com cigarro de maconha na mão. Ele sai de lá e diz: vou para a igreja. Que ilusão é essa? Eu conheci um líder de missões nacionais da Igreja Batista. Ele era mendigo. Estava sentado na calçada. Taleco, veio voando um folheto. Parou perto dele, ele pegou o folheto. Leu a mensagem. Juntou as traias dele. Viu o endereço, era perto de onde ele estava, foi andando até lá. Estava acontecendo um culto de oração com algumas irmãs. Ele entrou, sentou na última cadeira com as traias dele, ficou lá de cabeça baixa. Uma irmãzinha chegou para ele e perguntou: o senhor deseja alguma coisa? Ele: esse folheto é daqui? A senhorinha olhou e falou assim: é, moço, é daqui. Então eu quero esse Jesus para mim. Vocês podem orar por mim? Eu quero aceitar Jesus aqui. Aqui diz que eu posso. Eu posso levar ele à frente, orar por ele. Ele se tornou secretário da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista. Ele quebra regras por amor, pela sua vida,
por quem você ama. Porque você está orando, porque você está pedindo. Aquele que saiu, Ele traz de volta. Eu acredito de todo o meu coração nisso. Eu acredito que aquele que fez tudo errado, o Senhor traz e coloca aqui de novo. Eu acredito em ministros que não ministram mais, voltando a ministrar. Eu acredito em pastores que não pregam mais, voltando a pregar. Eu acredito em levitas que não louvam mais, voltando a louvar, e a presença de Deus sendo derramada. E o diabo está lá fora passando mal, dizendo: se a igreja começar a acreditar nisso, de verdade a porta da igreja vai estar aberta. Menos religião e mais fé. Menos liturgia e mais mover do Espírito Santo. Prepare-se para ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Você crê nisso, amém? Levanta a sua mão. Eu queria fazer diferente no final. Existem algumas situações na sua vida que precisam ser mudadas e de repente está travado. Que tal você falar com Deus aí? De repente tem pessoas que você sabe que deveriam estar na casa de Deus e não estão. Que tal você falar com Ele aí? Ah, mas o diabo tem legalidade, tem direitos. Ele fez por merecer. E Deus está aqui dizendo assim: se eu quiser, desfaço tudo o que Ele fez de uma vez só. Fala o nome dessa pessoa aí para o Senhor. Senhor, então vai lá no fulano, vai lá no meu irmão, vai lá no meu tio, vai lá no meu pai, vai lá na minha mãe, então, já que é assim. Vem aqui, Senhor, me alcança então. Porque eu fiz tanta coisa errada, Senhor. Aqui eu aqui. Cornélio, levanta, eu sou homem igual você. Eu sou homem igual você. Pedro fala isso para desmistificar. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. É Jesus. Senhor, os teus filhos estão apresentando causas, pessoas, situações. Deixamos de lado nessa hora toda religiosidade, toda liturgia, toda forma. Estamos te pedindo, entra nas nossas causas. Age do jeito que o Senhor quiser, porque Tu és Deus justo. Tem pessoas que são tão de Deus aqui, seus familiares ainda não se firmaram. Senhor, faz o que for necessário para salvar, para libertar. Senhor, Tu és Deus que pode quebrar regras. A pastora Jaqueline deu testemunho da mãe dela, que não tinha câncer nenhum. E quantos outros aqui estão com câncer? Quantos outros aqui não foram curados, Senhor? Quebra regras, Senhor. Surpreenda médicos. Pela lógica, pela medicina, pela matemática. Não, Senhor, pela Tua autoridade. Faz milagre no meio do Teu povo. Porque cremos que Tu és o Deus que surpreende e faz tudo o contrário ao que a gente entende e imagina. Eu profetizo em nome de Jesus que essa noite seja um divisor de águas na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que essa palavra fique guardada no seu coração, porque eu creio, recebo isso aí, eu creio que você volta aqui dizendo: pastor, estou surpreso, estou perplexo, o Senhor fez uma reviravolta que até agora eu não sei explicar, mas Deus fez. Receba essa palavra em nome de Jesus.